Senhor na sua jornada e foram até o fim. Combati o bom combate, acabei a carreira. 2 Timóteo 4,8. Acabei a carreira, eu fui até o fim, fui em todo o tempo que o Senhor me deu. É isto que Paulo quis dizer. Salmo 118, versículo 17. Vamos abrir lá. Dia de estudo bíblico, nós abrimos a Bíblia. Salmo 118, versículo 17. Que diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler juntos? Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Irmãos, às vezes o crente, por descuido, passa um problema de saúde, quase morre, daí passa daquela, daí ele fica dizendo assim: acha que Jesus quis me levar, né? Mas os irmãos oraram, e daí Jesus mandou ver quem? Jesus quis te levar? Não, você é que quase foi. Fazem misericórdia. Jesus não quer levar ninguém antes da hora. Pelo contrário, irmãos, prolongar os dias de vida, isso em toda a Bíblia significa bênção. E morrer cedo em toda a Bíblia, isso é um sinal preocupante. Irmãos, a vida tem que ser preservada. Diga glória a Jesus. Irmãos, e outra, morte é inimigo. Já vimos isso, vamos repetir. 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser vencido é a morte. Morte é inimigo. Irmãos, a pessoa assim, se sente quase morrendo, e tem crente que assim, sinto que vou morrer, mas amém, eu estou nos braços de Deus. Que amém o quê? Eu sinto que estou morrendo, sai em nome de Jesus, sai morte. Fala para o nome do lado, sai morte. Sai em nome de Jesus, irmãos, morte é inimigo. Morte não é para você cair nos braços dela, sai, que é isso? Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Salmo 68, 20. Vamos lá. Salmo 68, 20, um versículo preciosíssimo, que diz assim: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem às saídas da morte. Glória a Deus. Vou repetir a segunda parte. A Jeová, o Senhor, pertencem às saídas da morte. De vez em quando a morte nos persegue, mas o nosso Deus nos dá um escape, e nós não morremos. Diga glória a Jesus. Irmãos, existe isso. Apocalipse capítulo 6 fala dos cavaleiros. Um deles é o amarelo, cujo nome é morte. Se a morte é um inimigo, é um ser espiritual, e de vez em quando realmente persegue, mas o Senhor nos dá o escape disso. Irmãos, tem uma história, creio que é 1 Samuel 21, que fala de Davi que fugindo de Saul, até que estavam ambos no mesmo monte, um correndo de um lado, outro correndo do outro. Eles iriam inevitavelmente se encontrar, até que Deus providenciou que os filisteus invadiram a terra, foram contar para o rei Saul, e ele teria, logicamente, que ao invés de ficar numa guerra civil interna, preservar o seu país da guerra externa. Ele teve que parar de perseguir Davi para ir combater os filisteus, e Davi ali escapou por um triz, quase morreu. O nome daquele lugar ficou chamado em hebraico Sela Amalecote, e transliterado para o português significa pedra de escape. O Senhor lhe deu o escape, Ele deu a saída da morte, porque naquele dia a morte estava bem pertinho. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Pertence às saídas da morte. Então, irmãos, a vida tem que ser preservada. Repita comigo: no mundo moderno existem muitas ameaças à vida, e como crentes precisamos resistir a todas essas ameaças em nome de Jesus. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ameaças à preservação da vida. Uma delas, aborto. Fui a um consultório médico esta tarde, estava olhando a revista Veja, e tinha lá uma reportagem, aliás era a revista Época. Reportagem, a revista agora do mês de agosto. Reportagem de um projeto de lei que corre no Senado ou na Câmara, não sei aonde, no Brasil,
para a autorização do aborto até 12 semanas de gestação, sem necessidade de apresentação de motivo. Até 12 semanas de gestação pode se interromper sem problema. É um projeto de lei. Irmãos, isso é contra até os 10 mandamentos. Tem um deles que diz assim: não matarás. Fala para um lado, não matarás. Está escrito. Diga glória a Jesus. Irmãos, já vimos no estudo da semana passada, Zacarias 12:1, Deus forma o Espírito dentro do homem. Quer dizer, no momento em que há a concepção, já tem ali uma vida espiritual, já é corpo, alma e espírito, já está ali, já tem vida inequivocamente. Irmãos, existe um anticoncepcional que é a pílula do dia seguinte, é abortivo, obviamente. Fala para o irmão do lado, sem misericórdia. Irmãos, e daí os crentes gostam de ficar filosofando hipóteses que nós mesmos não conhecemos. Pastor, mas e se a gravidez resultar de um estupro? Em primeiro lugar, você conhece alguém que ficou grávida de um estupro? Se não conhecer, nós estamos filosofando no vazio. Frase de misericórdia. Ficamos assim falando sobre casos hipotéticos. Em segundo lugar, mesmo que assim acontecesse, você vai resolver um crime com o outro? É muito complicado isso. Fala para nós assim, misericórdia. Eu posso te dizer, meu amado irmão, que Deus não aprova a morte de jeito nenhum. Outra coisa, pastor, mas existem esses abortos necessários. Digamos que uma criança está sendo gerada sem cérebro. Irmãos, eu conheci uma irmã da Assembleia de Deus, que mostrou o filho de 18 anos, que quando estava sendo gerado, o médico disse: uma criança sem cérebro, vamos abortar. Ele disse isso, não sei com quantos meses de gestação. A irmã fez jejum e oração. No último exame, que já estava lá pelo 8º, 9º mês de gestação, a criança tinha cérebro. Diga glória a Deus, porque se não tinha antes, Deus pôs. Irmãos, crente ora, não aborta. Diga glória a Jesus, e o nosso Deus faz milagres. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Mas existe aquele outro nome esquisito que se chama eutanásia. A pessoa está vivendo por aparelhos, vamos desligar os aparelhos para cessar o sofrimento. Não mexa com a vida. Fala para um lado, não mexa com a vida. Ela não é tua. E interromper a vida. Se está falando, pastor, mas já não tem vida cerebral. Cá entre nós, meu filho, ninguém tem certeza disso. Ninguém está lá dentro do cérebro para saber se ele está vivo ou se está morto. Os médicos acham, mas certeza, não tem. Diga glória a Jesus. E eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ficou em coma 20 anos e voltou. E a pessoa dando testemunho. Desligaram os aparelhos, tudo desligou e ela continuou viva. E daí a 20 anos acordou do coma. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, a vida é de Deus, sem dúvida nenhuma. Quem controla isso é o Senhor. O que cabe a nós é preservar esta vida que o Senhor nos dá. Diga glória a Jesus. Irmãos, a mordomia da preservação da vida, muito relacionado com isso. Repita comigo: mordomia da qualidade de vida. Louvado seja o nosso Deus. Repita comigo: cada pessoa só tem vida para viver nesta terra. Reencarnação não existe, meu amado. Fala para lá assim, viu? Diga glória a Jesus. Uma vida só. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Irmãos, e quando a gente fala assim, sempre tem os amarguinhos. A gente só tem uma vida nessa terra. Graças a Deus que essa alma. A vida é uma bênção, meu filho. Se você não acha, é porque você está amargo. Fala para você, misericórdia. Vamos orar para tirar a tua amargura. Vida é bênção. Se acha que não, Jesus te dá um câncer, você fica lá 4 anos no hospital Erasto Guertin perdendo os cabelos, daí sara, você vai sair assim maravilhado. Como é bom o sol, como é bom andar. Diga glória a Jesus. Vida é bênção. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Maravilha.
Vida é bênção, 1 Pedro 3. Quem quer amar a vida e ver os dias bons? Glória a Jesus. Só temos uma vida nesta terra. Repita comigo: devemos desenvolver esta vida ao máximo. Glória a Jesus. Irmãos, céu é continuação. Fala isso para o mundo do lado. Céu é continuação. Quem não foi lá essas coisas na terra, não pense você no céu que vai ser uma coisa do outro mundo. Céu é continuação. Diga glória a Jesus. Irmãos, a vida eterna já começou. Fala isso para o mundo do lado. A vida eterna já começou. Glória a Deus, desde o dia que nós nascemos, nós já estamos na vida eterna. O dia que nós nos convertemos e nascemos de novo, é vida eterna com Jesus, já começou. Irmãos, esta vida tem que ser desenvolvida. Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, a vida é privilégio muito grande. Hebreus 12:1, sendo pois rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A nuvem de testemunhas são os que já passaram nesta vida. Não interferem mais. Os santos que já morreram não interferem mais em nada, mas enxergam, veem, contemplam. Eles já terminaram a carreira, agora é a nossa vez. Fala isso para um lado, agora é a tua vez. Tiveram um privilégio, agora o privilégio é nosso. Irmãos, temos que servir ao Senhor ao máximo, temos que desenvolver esta vida ao máximo. Mordomia da qualidade de vida. Fala para um lado, saúde. Você tem que ter saúde. E quem tem que desenvolver a saúde é você. Irmãos, isso é dever de um servo de Deus. Irmãos, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Irmãos, pecados contra o próprio corpo. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Irmãos, tem crente que vai se perder e não se apercebeu disso ainda, porque leva uma vida louca. Lucas 12, louco, essa noite de perder a tua alma, e o que tem se preparado para quem será? Diga glória a Jesus. Irmãos, saúde, irmãos, é dever do crente cuidar da saúde. Fala isso para um lado, cuidar da saúde. Dever do crente. Vida é bênção. Tem alguma enfermidade, vamos combater com os médicos e com oração. Com todos os instrumentos que temos ao nosso dispor, vamos combater isto em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Saúde, outra coisa, repouso. Fala isso para um lado, repouso. Glória a Jesus, coisa seríssima. Mordomia da qualidade de vida. Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Irmãos, o mundo moderno, aquilo que disse Abacuque sobre os caldeus, nação amarga e apressada. Gente apressada. No mundo moderno assim, quanto mais atarefado, correndo, atendendo 2 telefones ao mesmo tempo, assim, que lindo, como ele é ocupado. Sai, fala assim, misericórdia. Sai, que lindo, que lindo, vai morrer aos 40 anos, que lindo, né? Vai ter um infarto daqui a pouco. Fazem misericórdia. Irmãos, uma das doutrinas bíblicas, Hebreus 4:9, resta um repouso para o povo de Deus. Fala isso para um do lado, resta um repouso para o povo de Deus. Que maravilha. Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos. Lógico, irmãos, essa questão de repouso, eu só estou falando para os trabalhadores, não estou falando para preguiçoso. Preguiçoso não é repouso não, que você está precisando. Mas em misericórdia, preguiçoso é Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Diga glória a Deus. Eclesiastes 4:6, é melhor uma mão cheia com descanso
do que ambas as mãos cheias com enfado e aflição de espírito. Este versículo está na Bíblia, viu? Diga glória a Jesus. Provérbios 17:1, é melhor um bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Quer dizer, é melhor trabalhar de uma forma assim racional, razoável, mesmo que não ganhe muito, do que querer trabalhar que nem um louco, vai se encher de doença, vai ganhar uma aposentadoria por invalidez. Isso, se não morrer antes. Faz misericórdia. Jesus amado. Isaías 30, este nós vamos abrir. Isaías 30, versículo muito sério. Isaías 30, o versículo 15, diz assim: assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Vamos ler juntos, agora que os irmãos já abriram? Isaías 30, 15, juntos. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Terrível o final do versículo, mas não quisestes. Irmãos, a questão do repouso, isso é doutrina bíblica. Gênesis 2, havendo Deus acabado de criar todos os exércitos dos céus e da terra, repousou. O Senhor estabeleceu nos 10 mandamentos um dia de repouso, um dia de descanso. Armou-se muitos cavalos de batalha por causa disso. Houve toda a lei e todo o exagero do legalismo, mas que o fundamento da lei permanece até hoje. Irmãos, por que Israel não cumpriu a lei de Deus? Porque a lei era assim, 7 anos de trabalho e 1 ano de descanso, que era o ano sabático. Naquele ano não se plantava nada, mas 7 anos mais o descanso. O povo não fez isso. Por causa disso, Deus mandou o povo para a Babilônia 70 anos, porque o povo tinha ficado 490 anos sem cumprir o descanso. Deus tirou o povo da terra para fazer a terra descansar, porque o povo infringira a lei. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, a questão do repouso. Se o repouso não é observado, Deus te manda para a Babilônia. Faz assim, viu? Vai para o hospital, fica 3 meses lá, nunca descansou, então agora descansa. Fala assim, misericórdia. Daí, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. Daí fica lá chorando na Babilônia, né? Diga glória a Jesus. Irmãos, a questão do repouso, isso é sério, irmãos, isso é doutrina bíblica. Nós temos que ter um dia de repouso. Fala para o lado, tem que ter um dia de repouso. Diga glória a Jesus. Trabalhar no dia de repouso é pecado. Fala para lá assim, pecado. E pecado bem grave, meu amado. Pecado que te corta a vida pela metade. Diga glória a Jesus. Já que estamos em Isaías 30, vamos para Isaías 28, um pouquinho antes. Isaías 28, 12, que diz assim: ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Mais uma vez, Deus pelejando com Israel, porque era para eles cumprirem as ordenanças de Deus, e eles não cumpriam. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, mordomia da qualidade de vida. Mateus 11, 28, palavras de nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o amado da nossa alma. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está aliviado? Ficou um ambiente esquisito. Pergunta para o irmão assim, você está aliviado? Tem gente que não está com cara, não. Então, meu amado, então quer dizer, você está precisando se converter, sabia? Porque Mateus 11, 28 é versículo de apelo de salvação.
Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Diga glória a Jesus. Vamos fazer um apelo de salvação, você já vem aqui, já se converte, já fica uma cara aliviada daí. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, mordomia da qualidade de vida. Outra coisa, repita comigo, vida simples. Fala isso para um lado, vida simples. Vida simples. Irmãos, quinta-feira é dia de estudo bíblico, então nós vamos estudar o que diz a palavra do Senhor. Pouco importa o que diz o mundo. Pouco importa o que diz as modernas teologias, teologia da prosperidade, sei lá. Irmãos, doutrina bíblica, mordomia da preservação da vida, vida simples. Olha lá, Hebreus 13:5. Acompanhe lá para não achar que eu estou inventando. Diga glória a Jesus. Hebreus 13:5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Diga glória a Deus. Costume sem avareza quer dizer, não vai ser um gastão, fazer um pouco de economia é bom. Gênesis ensina para guardar nos tempos das vacas gordas, para depois usar nos tempos das vacas magras. É bíblico isso. Mas aquela economia exagerada, vive numa pindaíba tremenda para não gastar nada. Isso é opressivo. Fala do lado, opressivo. Sovina, mão de vaca, muquirana, linha de fome. Fala assim, misericórdia. Isso é antibíblico. Diga glória a Jesus. Porque a pessoa não gasta nada, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Ouça lá, meu amado, não te deixarei, nem te desampararei. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então tem que ter aquele equilíbrio. Não vai gastar tudo, mas não precisa viver num aperto miserável. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos abrir 1 Timóteo 6. Este aqui é para nos colocar nos trilhos. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 7. Nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. Nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Fala isso para um lado, foge destas coisas. Segue a justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Os que querem ser ricos. Você quer ser rico? Rico não, pastor, eu queria ter o suficiente. Suficiente é tão subjetivo, meu filho. Mas misericórdia, suficiente acho que você já tem, mas você não está achando o suficiente. Diga glória a Deus. Então você quer ser rico, desavergonhadamente. Diga glória a Jesus. Então você tem que abdicar dessas coisas. Glória a Jesus. E é mesmo, isso aqui é bíblico. Diga glória a Deus. Irmãos, vida simples, sem ostentação, contentar-se com o que tem. Fala isso do lado, contentar-se com o que tem. Diga glória a Jesus. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não anda de ônibus. Você anda de ônibus, meu filho? Você poderia andar num daqueles especiais, né, para cadeira de roda. Então, acho que tá bom, né? Não tá? Pergunta para você, não tá? Diga glória a Jesus.
Louvado seja Deus, irmãos, isso é sério. Irmãos, bens materiais, nós já tivemos até um estudo um dia sobre isto. É uma coisa meio misteriosa da parte de Deus. Nós nunca vamos entender como que Deus reparte essas coisas. Para alguns dá, para outros não dá. E tem gente que pode trabalhar o quanto for, nunca vai ter muito. Ai, pastor, isso é desanimador. Não, meu amado, isso é libertador. Quer dizer, pare de se matar, que você não vai chegar a lugar nenhum. Diga glória a Jesus. Fique feliz com o que você tem. Fale isso para um lado, fique feliz com o que você tem. Aquela oração de Provérbios 30, 2 coisas pedi, não, mas negues antes que eu morra. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. A pobreza para que não venha a furtar e a envergonhar o teu nome. E a riqueza não me dê para que eu não venha me esquecer de ti. Diga glória a Jesus. Ore assim ao Senhor. Senhor, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Tem gente que já vai, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Não vale. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos em nada. Qual homem que com todo o seu cuidado pode acrescentar um côvado da sua estatura, olhar para as aves dos céus, não trabalham nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai os lírios do campo, que hoje estão e amanhã são lançados no fogo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Irmãos, vida simples. O Senhor quer nos livrar de toda ansiedade. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, vimos hoje mordomia da preservação da vida, da qualidade da vida. Agora um outro aspecto, repita comigo, mordomia do pensamento. Glorificado seja Deus. O dom do pensamento é exclusivo da raça humana, dentre os seres criados aqui desta terra, exclusivo da raça humana, e é algo que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus. O dom do pensamento o Senhor deu só para nós. Então, pensar é uma bênção. Diga glória a Jesus. Logicamente, os pensamentos de Deus são mais altos, diz Isaías 55, e são incontáveis, diz o Salmo 139. Mas é um dom de Deus, e o pensamento deve ser usado também para a glória de Deus, e o pensamento também tem que ser administrado para a glória de Deus. Diga glória a Jesus. É incalculável o número de combinações possíveis entre as imagens, sons, símbolos, sensações, cheiros que a nossa mente pode armazenar. Irmãos, estava ontem conversando com um irmão que é graduado em informática, com muitos cursos superiores e técnicos de formação de todos os softwares, hardwares e programação e qualquer coisa que o valha. Diga glória a Jesus. Irmãos, e ele dizendo que a ciência sofre muito, muito para fazer um computador pensar, porque eles são burros, coitadinhos. Diga glória a Jesus. O computador não sabe combinar as informações. O exemplo que ele diz, que é um exemplo acadêmico que se dá na aula, é assim: você ensina um robô a atravessar a rua e você ensina no sinal vermelho e amarelo você para, mas no sinal verde você pode ir. Isso quando é o sinal de pedestre, lógico. Diga glória a Jesus. Só que daí quando está verde para o pedestre, o robozinho vai atravessando, vem um carro e atropela ele, porque ele não sabe que ele tem que olhar, porque pode ter alguém que fura o sinal. Ele não pensa. Fazem misericórdia. Irmãos, e o Senhor nos deu isso que até hoje a ciência não consegue repetir. Nós conseguimos combinar
cheiros, imagens, sensações, lembranças, pensamentos, dados, informações, misturar. Irmãos, às vezes um cheiro nos lembra de uma pessoa, às vezes um cheiro nos lembra de um lugar, às vezes uma música nos lembra de uma cena que nós vivemos. Diga glória a Jesus. Às vezes quando a gente viaja e fica ouvindo um CD, sempre que a gente ouve de novo o CD, a gente lembra, eu lembro que a gente estava não sei onde. O nosso computador consegue conjugar as coisas. E foi o Senhor quem nos deu isto. Irmãos, outra coisa, o computador não tira conclusões. O Senhor nos deu o dom de tirar conclusões. Algumas vezes erradas, mas às vezes certas. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos que usar isto, a mordomia do pensamento. Usar o pensamento para a glória de Deus. Repita comigo, nós temos o domínio do nosso pensamento. Essas coisas de filmes, assim, de hipnose, etc e tal, com muitas reservas, porque dominar a mente de alguém ao ponto de fazer este alguém fazer algo contra a sua essência psicológica, isso não tem como, só se for sob o uso de medicamentos fortíssimos. Diga glória a Deus, porque o domínio do nosso pensamento está em nós, o Senhor nos deu. E outra, 2 Coríntios 10, trazendo cativo todo o entendimento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Isso nós temos que fazer. Se tem um pensamento que não é de Deus e que está nos perturbando, nós temos que fazer um trabalho mental de sufocar isto para a glória de Deus. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Quer dizer, nós temos o domínio de selecionar os nossos pensamentos. Irmãos, isso é muito grande, porque nós podemos usar o pensamento em Deus. E nos nossos pensamentos, nós podemos atingir as estaturas celestiais. Diga glória a Jesus. Leia lá no profeta Daniel: eu estava meditando na minha cama e as meditações do meu pensamento me assombraram, porque os céus se abriram e eu vi 2 animais saindo do mar, etc e tal. Daniel começou a pensar, e no seu pensamento ele foi arrebatado em visões de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi pensando, lhe veio ao pensamento construir um templo ao Senhor. Deus nunca tinha mandado, mas veio o pensamento, e o Senhor usou aquilo, e por isso que Jerusalém ficou conhecida como a cidade do grande rei. Então, irmãos, usar o pensamento para a glória de Deus. Diga glória a Jesus. Respire fundo para oxigenar a sua mente. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo, quer dizer, o Senhor nos concede os seus pensamentos. Salmo 119:11, escondi no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Isso no coração, a Bíblia quando usa coração quer dizer muita coisa, quer dizer também a sede das emoções e dos pensamentos. Nós precisamos saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Fala para um lado, saturar a mente. As minhas crianças têm uma fita de vídeo evangélica que é a família Silva, são bonequinhos, marionetes, bonitinho. E tem uma história lá, a mamãe que vai sair com o papai e deixou o filhinho, e o filhinho queria assistir televisão, mas a mamãe disse lá assim: olha bem o que você vai assistir, porque se é sujeira que entra, é sujeira que sai. Fala-se misericórdia. Mas nós precisamos saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a vida nos surpreende. Nós passamos por momentos de angústia. Socorro bem presente na hora da angústia, diz o Salmo 46. Então existem momentos aflitivos. Existem momentos que nós vivemos que são
desesperantes. 2 Coríntios 1:10. Até da vida desesperei. Irmãos, existem momentos que nós ficamos no limiar da loucura. Alguém aqui já se sentiu quase para ficar louco? Alguém já se sentiu assim? Levante a mão. Eu já me senti quase para ficar louco. Irmãos, isso é perigoso porque a lucidez e a loucura são vizinhas bem próximas. Num momento desse a gente pode passar para o lado de lá e depois voltar, é muito difícil. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o que me segurou foi a palavra de Deus. Irmãos, quando a palavra de Deus entra, torna-se involuntário. Num momento desses, um versículo brota lá de dentro. E este versículo nos liberta. Diga glória a Jesus. Esse versículo se torna âncora, que nos segura e não deixa desequilibrarmos de vez. Mas, irmãos, esse versículo só vai brotar se ele foi colocado lá. Irmãos, colocado e muito bem colocado. Diga glória a Jesus. Então a mente tem que ser saturada da palavra de Deus, porque isso vai te segurar um dia, quando for necessário. Amém? A mordomia do pensamento. Salmo 19:14. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Diga glória a Jesus. Extirpar da mente as fantasias. Fala assim, fantasia. Irmãos, o mundo está perigoso. Este mundo aqui está uma fábrica de doidos. Fazem misericórdia. Irmãos, por isso que as ciências da psicologia e psiquiatria estão até se desenvolvendo por necessidade. Fala assim, misericórdia. Jesus amado. Hoje no consultório médico, lendo lá depoimentos de pessoas conhecidas da mídia que tiveram doenças psiquiátricas. Só que, irmãos, quem tem doença psiquiátrica não sabe que tem e acha que então é só da cabeça, acha que é só do pensamento. É desesperante. Diga glória a Jesus. Então, mordomia do pensamento. Nós precisamos preservar a nossa saúde mental. Fala isso para um lado. Você precisa preservar a sua saúde mental. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que fantasia muito. Corta isso, porque viver em fantasia, isso pode dar problema. Isso pode te dar uma, como eles chamam de bipolaridade, misericórdia. Você vai ficar doidinho da Silva. Fazem misericórdia. Isso é sério mesmo. Irmãos, preservar a saúde mental. Se você está com problema de sono, isso é muito perigoso. Campanha de oração e faça um tratamento médico. Faça mesmo, porque isso é perigosíssimo. Fala assim, misericórdia. Irmãos, eu morei quase 10 anos na casa de operação. Quando chegavam ou os alcoólatras com aqueles delírios, ou rapazes que usaram drogas, que ficaram com os 2 pezinhos na psiquiatria, fala assim, misericórdia. O problema maior dos doidos é que eles não dormem. Não dormem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias sem dormir, misericórdia. Daí tinha que levar correndo para o pronto-socorro psiquiátrico, nos fundos do hospital, aquele de aidéticos, esqueci o nome. Diga glória a Jesus, para dar um negócio para o homem dormir, porque senão não volta. Irmãos, então, preservar a nossa saúde mental. A mente foi o Senhor que nos deu e nós precisamos preservá-la com aquilo que está no nosso alcance. Diga glória a Jesus. Outra coisa, irmãos, perigosíssima é querer ter conhecimento das coisas das trevas. Nas livrarias evangélicas tem livros sobre satanismo. Não compre essas porcarias, são perigosas. Irmãos, o satanismo e a loucura andam de braços dados.
Deus. Não conheça isso. Comprar livros, pastor, porque eu quero conhecer o Espiritismo. Irmãos, carta à igreja de Tiatira: a vós que não conheceis, como eles dizem, as profundezas de Satanás, eu vos digo que outra carga não vos porei. Na igreja de Tiatira tinha gente que gostava assim de conhecer as coisas do diabo, mas que prazer que tem nisso? Pare com isso. Fala assim: para com isso. Irmãos, aqui na biblioteca da igreja, os livros quando chegam, nós selecionamos. Alguns eu digo lá para os irmãos: isso aqui você coloca uma caveira com 2 ou 5 cruzados embaixo, que isso aqui fica na área dos livros perigoso, que isso aqui se lê, a pessoa pode ficar meio doida. Fala assim: misericórdia. Eu estou dizendo livros evangélicos, que dirá outros. Irmãos, livros assim sobre o poder da mente, perigosíssimos. Se tem remédio faixa preta, tem livro faixa preta. Fala assim: misericórdia, coisa que não deve ser lida, é muito perigoso. Fala assim: misericórdia. Irmãos, e este mundo ele está corroendo a nossa estrutura psicológica e psiquiátrica. Nós temos que preservar isso, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Outra coisa, a mordomia da preservação do pensamento. Repita comigo: mente santa. Fala esse do lado: santa. 1 Pedro 1,15: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, a santidade é tudo que é de puro, limpo, saudável, higiênico, arejado, leve. Irmãos, a santidade é tudo que existe de melhor. O que tem o pé no pecado é que faz mal sempre. Fala assim: misericórdia. Irmãos, então, não ter pensamentos pornográficos, impuros, lascivos. Por quê? Porque Deus assim estraga prazeres? Não, irmãos, isso é perigoso. Pergunta para os psiquiatras: quanta gente que começa com isso e fica mesmo doido, fica com obsessão. Isso é maligno. Quando Deus diz para ter a mente santa, é porque isso é saudável. Diga glória a Jesus. Irmãos, e cabe a nós controlarmos o nosso pensamento. Repita comigo: a purificação vem pela palavra de Deus. Glória a Jesus. Mas, irmãos, tudo tem que ser usado da forma correta. Remédio que não é observada a posologia, misericórdia, faz misericórdia. Posologia quer dizer a dose. Remédio usado na dose errada vira veneno, não é verdade? Você manda o doente, toma o xarope, uma colher, ele vira o vidro, ele vai parar no hospital. Então, o remédio tem que ser na dose certa. Fala na dose certa. Todos nós já ouvimos falar de gente que leu a Bíblia e ficou louco. Pode acontecer isso? Pode. Sim ou não? Pode. Usou a dose errada. Irmãos, tem gente assim que não tem medida, não tem tempero, é destrambelhado. Pastor, eu li a Bíblia em uma semana. Vai para o psiquiatra. Vai que. Não tem como. E outra, que aproveitamento teve disso? Irmãos, Bíblia é para ser lida em doses homeopáticas. O melhor é ler 4, 5 vezes por dia, em porções de 5 a 10 minutos. Isso é o melhor que tem. Porque, irmãos, a nossa mente absorve, mas o nosso espírito não absorve. Diga glória a Jesus. Irmãos, as coisas espirituais são muito profundas. Para o nosso espírito absorver, com pequenas doses e na repetição, e vai absorvendo aos poucos. E sabe assim, parece que vai sendo depositado e de repente parece que chega no lugar. Mas isso é com o tempo. E não tem como correr com isso, não tem como. Pastor, eu me converti agora, mas em 6 meses eu quero ser missionário, eu quero ser... Não, impossível, impossível. E se tentar, você vai acabar tendo problema de saúde, até de saúde mental. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantas vezes ouvimos falar de loucos dos sanatórios que ficam recitando versículos bíblicos. Fala assim, misericórdia. Vá lá saber o que a pessoa aprontou.
Porque errado Deus não é, de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. E outra, meu amado irmão, Eclesiastes 3 diz: há tempo para tudo. Fala lá do tem tempo para tudo. No teu dia você tem tempo de comer, de dormir, de fazer exercício físico, de rir, de conversar, de louvar a Deus, de orar, de ler a palavra. Tem tempo para tudo. Fala lá do para tudo. Como este versículo é maravilhoso. Diga glória a Jesus. Tem tempo para tudo, daí você fica saudável. Irmãos, Jesus está falando aqui. Jesus está livrando gente da loucura. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para encerrar o aspecto mordomia do pensamento, repita comigo: o pensamento deve ser dominado pelo amor. Amor, Deus é amor, nós precisamos ser saturados de Deus no pensamento, e pensamento de amor. Quando você pensar alguma coisa, tem que ser sob a ótica do amor, porque o amor perdoa, daí a pessoa não fica aquele poço de amargura, como diz Hebreus 12, né? Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Diga glória a Jesus. No casamento, meu amado irmão, se o casamento não for preservado, vira uma história psiquiátrica, é coisa de doido. Irmãos, existem coisas entre marido e mulher aqui desta igreja, sentados nestes bancos, porque eu não estou pregando na China. Diga glória a Jesus. Aqui tem coisa do seu casamento que, se outro descobrisse, ia mandar te internar, porque não é coisa de gente normal. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, então, tem que haver cura. Tem que ser o pensamento dominado pelo amor. Fala lá do amor. E no amor há perdão. O teu cônjuge já te fez alguma coisa muito séria? Já? Tem gente que está fazendo assim. Atualmente não está dominado pelo amor, porque você lembra ainda. Faz misericórdia, Jesus, que vexame. Diga glória a Deus. Porque se atualmente é dominado pelo amor, já esqueceu. Diga glória a Jesus. Está vendo como a palavra de Deus fala? Diga glória a Deus. Olha outra maravilha, repita comigo: o pensamento deve ser dominado pela fé. Glória a Jesus, pela fé. Irmãos, crente tem fé. Fala isso para um do lado: crente tem fé. Que maravilha, né? Sabe aquele assim, mal-humorado, pessimista? Bom dia, só se for para você. Mas em misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, pensamento dominado pela fé. Então, o crente é otimista porque a fé é otimista. Então, esquece as amarguras, esquece os problemas. Diga glória a Deus. E crê nas possibilidades. Tem qualquer pessoa que você fala assim: vamos fazer tal coisa, não vai dar certo. Misericórdia. Fala assim: misericórdia. Pensamento dominado pela fé. Que maravilha. Irmãos, queremos ver ainda hoje, temos mais alguns minutinhos só, não fique desesperado. Diga glória a Jesus. Repita comigo: mordomia do conhecimento. Jesus, enjeite-se na cadeira, porque agora vai pegar para o teu lado. Glória a Jesus. Mordomia do conhecimento. Meu Deus do céu. Jesus maravilhoso. Ouça isso. Deus nos deu uma mente vasta, ampla, e ela está subutilizada. Existe lugar na tua mente
que Deus fez, que só é preenchido por artes e por ciência. E se você não estuda artes e nem ciência, a tua mente está enferrujando, embotando, embolorando. Deus deu, você enterrou talento. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já vi crente falando assim: mas isso não é coisa de crente. Deus que deu, meu filho. Quer um exemplo? Daniel era versado em toda a cultura dos babilônicos, até nas magias, porque foi obrigado a isso, e era o melhor de todos. Moisés foi criado em toda a cultura egípcia, toda a cultura. Diga glória a Deus. Paulo era homem de muitas letras, línguas ele sabia não sei quantas. Cultura, ciência, o que tinha na época, ele conhecia. Por isso que Deus usou tanto. Irmãos, me perdoe dizer, mas eu sinto pelo Espírito Santo, por causa do estudo que o Senhor nos deu, que nós estamos muito burrinhos. Muito burrinho. O nosso nível está baixando. Você precisa estudar mais. Fala para vocês, tem que estudar. Você tem que estudar. Compra uns livros e vai ler. Diga glória a Deus. Tem que estudar. Vai estudar matemática, vai estudar inglês. Faz bem. Diga glória a Jesus. Tem coisa na tua mente que você anda assim meio desanimado, você anda meio mal. É porque está esquecendo deste lado da vida e foi Deus que te deu e tem que ser desenvolvido. Deus não quer crentes burros. Os homens de Deus, olha aqui, Daniel, Moisés e Paulo. Homens inteligentes, capacitadíssimos. Por isso que Deus usou tanto. Diga glória a Jesus. Irmãos, no Brasil, no meio dos crentes, ficou assim, a apologia do despreparo, a apologia do analfabetismo. Ele é analfabeto, mas é uma benção. Você não é analfabeto, então esse exemplo você não serve. Faça misericórdia. E outra, Deus pode usar um analfabeto? Pode, mas Paulo não era. E como que Deus ia usar um analfabeto para escrever a Bíblia? Como? Pergunta para assim, como? Então, irmãos, só que é bom ficar se louvando no exemplo desse. Ele é analfabeto, mas ele é uma bênção. Lógico, o que significa isso? Eu não vou estudar nada. Ele não sabe nada. E olha que bênção que ele é. Então, eu não... Fala assim, preguiçoso? Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus usou Moisés para escrever o Pentateuco. Ele sabia escrever, lógico. Diga glória a Deus. E como sabia? Então, irmãos, mordomia do conhecimento. Atos 3, na igreja de Antioquia tinha profetas e doutores. Doutores nas coisas de Deus, versados nas coisas do mundo. Repita comigo, inexiste incompatibilidade entre a ciência e a fé. Não existe isso. É possível você ser muito estudado e ser muito crente. Diga glória a Jesus. Porque na verdade essas coisas se juntam. Irmãos, um astrônomo que estuda as estrelas pode dizer, melhor do que todos nós, o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Um botânico que conhece as profundezas do mar, ou conhece as espécies terrestres, pode dizer melhor do que todos nós: ó profundidade das riquezas de Deus, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Diga glória a Jesus, porque é impossível ver tanta espécie e não ficar maravilhado. Então, irmãos, não existe incompatibilidade de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Repita comigo: as artes e a ciência glorificam a Deus. Irmãos, a Bíblia é perfeita. 1 Timóteo 6, Paulo mandou Timóteo se esquivar dos clamores da falsamente chamada ciência. Falsamente. Porque a verdadeira ciência não tem clamor vão e profano. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Repita comigo: o que falta ao crente é afinco
é estudar com afinco, com preparo, com desenvolvimento. Irmãos, nós temos que desenvolver a nossa mente. Jesus se desenvolveu intelectualmente. Lucas 2,52, cresci em estatura, sabedoria e graça perante Deus e os homens. Repita comigo: o desenvolvimento intelectual faz parte da nossa mordomia como crentes. Desenvolvimento intelectual, Deus nos deu um intelecto, esse intelecto tem que ser desenvolvido. Irmãos, quanto mais inteligente é o crente, mais glória a Deus ele dá, porque ele sabe dar glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: devemos pôr um alicerce bem fundo, se queremos um edifício alto. Você quer edificar algo grande para Deus? O alicerce tem que ser bem fundo, e o alicerce é o preparo do conhecimento. Diga glória a Jesus. Pais que estão aqui, façam os seus filhos estudarem. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que um pai tem que dar aos filhos é preparo, não é dinheiro. Por isso, irmãos, que o que é investido na educação dos filhos nunca é perdido. Irmãos, faz parte da subcultura brasileira. Fala assim: misericórdia. Não pensar em estudo, soca a criança em qualquer lugar e vai de qualquer jeito. Isso é subcultura deste país, só que o Senhor nos abre a mente, nós fugimos disso em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era o que de melhor tinha na época, e por isso que ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Diga glória a Jesus. Desde o ventre de minha mãe me separou para a sua graça e me chamou, diz Gálatas 2. O Senhor chamou desde o ventre da mãe e o preparou desde a infância para que Paulo fosse o que ele era. 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Dá uma salva de palmas a Jesus. Que maravilha! Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, tem que estudar. Irmãos, tem gente aqui que só falando isso, tem que estudar, você tem até um arrepio dentro assim. Ai, estudar. Fazer misericórdia. Sabe o que é isso? É burrice encalacrada, que tem que sair. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. É sério. Deus é inteligente. Deus com sabedoria criou os céus e formou tudo com inteligência, diz lá Provérbios 8. Diga glória a Jesus. Inteligentíssimo, meu Senhor amado. Diga glória a Deus. Outra coisa, repita comigo: mesmo para as coisas de Deus, o crente tem que ter conhecimento. Senhor amado. Irmãos, começar assim a fazer uma pregação em Zacarias, é visível a reação no auditório. Irmãos, se fizermos uma pregação assim sobre Bartimeu, cego, tira a capa, levanta e anda. Irmãos, é um texto bem conhecido nosso, o texto é realmente abençoado, o povo vai à loucura. Vamos pregar sobre Zacarias, a visão do rolo voante. Já foi pregado aqui, a reação do povo é ser um pouquinho mais complexo. O povo assim tem uma chavinha automática que desliga. Mas em misericórdia, tem que pensar. Desliga. Faz assim, misericórdia. Irmãos, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o crente tem que ter este preparo, o crente tem que estudar. Tem gente aqui que não lê o livro de Romanos, porque ele lê o livro de Romanos, ele sente assim que uma parte do cérebro dele vai cair no chão. Mas misericórdia, dá até dor de cabeça.
Ele diz, não está entendendo nada. Mas lê direito, por favor. Lê, medita, lê e pensa. Que preguiça mental, que coisa horrível. Diga glória a Jesus. Mordomia do pensamento. Irmãos, o Senhor está mexendo conosco. Fala do Senhor está mexendo com você. Diga glória a Jesus. Senhor amado, irmãos, a pregação de Jesus. A pregação de Jesus era riquíssima. Quer uma prova? Marcos 6. Jesus, como um carpinteiro, apenas estudou o que era comum de alguém da época estudar. Tem gente que gosta de dizer que Pedro era pescador e era burro. Não, meu amado, Pedro falava 3 línguas. Fala assim, viu? Se Pedro era burro, o que nós somos então? Diga glória a Deus. Pedro escreveu 2 cartas na língua que não era a sua língua materna, era a língua oficial. Ele escreveu em grego. Diga glória a Jesus. A língua materna era o aramaico, e além disso ele sabia o hebraico, que era o que era falado na sinagoga. Diga glória a Jesus. Irmãos, dizer que ele era indulto queria dizer ele não tinha curso superior. Era isso que significava na época. Diga glória a Jesus. Jesus também não tinha, mas falava coisas profundíssimas. Que maravilha. Irmãos, o que Pedro falou de Paulo? As suas epístolas têm pontos difíceis de entender. Diga glória a Jesus. Quer dizer, ele falava coisa difícil e o povo que quebrasse a cabeça para entender. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso quer dizer que Paulo também não ficava alimentando o povo só com essas coisas assim. Não, ele falava, o povo tinha um nó assim para entender, e ele ia falando que entendesse depois. Diga glória a Jesus. Irmãos, Paulo mandava cartas que o povo demorava não sei quantos meses para entender, né? Lia de novo, lia de novo. A gente lê até hoje, tem coisa que é difícil. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, mordomia do conhecimento. E outra, Hebreus 6:1, deixando os rudimentos, prossigamos à perfeição. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Senhor amado, queremos apresentar-nos a Ti aprovados, como obreiros que não temos do que nos envergonhar. Senhor amado, queremos trabalhar para preservar a vida, que é dom de Deus. Queremos trabalhar, Senhor amado, para ter qualidade de vida, que a nossa vida glorifique ao Senhor, que venhamos a viver uma vida com sabedoria. Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Senhor amado, clamamos, Senhor amado, para termos a mordomia do pensamento, da mente. Senhor amado, que a nossa mente seja santa. Senhor amado, que o nosso meditar seja santo diante do Senhor. Dá-nos, Senhor amado, saúde mental em nome de Jesus. Senhor amado, e a mordomia do conhecimento. Senhor amado, venha tirar de nós, Senhor amado, tudo que nos retarda. Venha, Senhor amado, tirar tudo que é da cultura que vivemos, da qual crescemos. Venha tirar, Senhor amado, toda a preguiça. Venha tirar, Senhor amado, toda a negligência em nome de Jesus. Senhor amado, nós queremos conhecer mais, Senhor, em qualquer idade, Senhor amado, queremos continuar a desenvolver, Senhor amado, porque quanto mais estudarmos, mais veremos o quão grande é o Senhor, porque qualquer ciência não consegue esgotar as riquezas de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o Senhor. Pai amado, enche-nos do Espírito Santo, Senhor, enche-nos de Ti, Senhor, que a Tua palavra venha nos impulsionar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glorificado seja, Haricanta Lavassuda Hariás, glória a Jesus, engrandecido seja o Senhor para sempre.
Nada canta, lava suda harias, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Glória a Jesus, aleluias. Louvado seja, glória a Jesus, aleluias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor, eu te louvarei, eu te louvarei, as circunstâncias adorarei somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, vamos ficar.